início foi no Lar do Paço, e daí passámos, os serviços de documentação foram crescendo um pouco, passámos para o edifício de Dom Pedro V, onde estivemos há alguns anos. Após esses poucos anos que lá estivemos, passámos para os pavilhões, onde estivemos bastantes anos ainda. Os pavilhões eram um setor que não tinha nada, portanto aquilo eram barracões, por simplesmente, onde aqueciam durante o verão, aquilo era terrível. Nos famosos pavilhões eu batia muitas vezes o dente, porque estava frio de inverno lá dentro. Os pequenos radiadores que existiam não chegavam para aquecer as salas e o verão era, por assim dizer, um inferno. Os pavilhões verdes, horríveis, muito frios no inverno, muito quentes no verão. Nós no verão íamos trabalhar às 6 da manhã até à 1 da tarde para podermos aguentar o calor. Tínhamos uns aspersores no telhado, supostamente para fazer alguma refrigeração, mas refrigeração nenhuma. O que às vezes acontecia era alguma inundação. Relativamente a esta biblioteca, lembro-me que realmente foi um dos primeiros edifícios que nós construímos aqui neste campus. Este edifício começou a construir-se efetivamente em 1989, por aí, concluiu-se em 92, embora o seu projeto, o seu planeamento tivesse sido anterior a este. Portanto, o ritmo de construção foi pautado também pelo ritmo de investimento que nós pudemos fazer com o nível de dotações orçamentais que foram possíveis. Depois chegou a altura em que começaram-se a construir as instalações definitivas da Universidade. Nós passámos muitas horas na sala dos alunos, eu e o Armindo, passámos muitas horas a olhar para as plantas, a estudar as plantas, a estudar a forma de conseguir. Ou seja, foi uma época absolutamente extraordinária em termos de construção. Não havia horas para entrar, não havia horas para sair, não havia horas para almoçar, enfim. Entregámos-nos a este projeto de corpo e alma. A ideia que estava presente no nosso planeamento deste edifício era realmente ser um ponto central do campus, um ponto de convergência de várias escolas, e a ideia era termos aqui precisamente um grande acervo de bibliografia e por isso as próprias dimensões do edifício. O edifício é dos maiores do campus, em termos de volume. A ideia era realmente criar uma centralidade no espaço construído do campus, precisamente para dar o sinal de que era aqui realmente que se concentrava o conhecimento da ciência, da tecnologia, etc. Ora bem, o catálogo manual foi durante muitos anos, as célebres fichinhas, com os ficheiros, fazia-se e escrevia-se à máquina, tudo em princípio em máquinas manuais, depois em máquinas elétricas. Fomos pioneiros na informatização de bibliotecas, em parceria com a Biblioteca Nacional. Lembro-me bem que tínhamos um computador muito antigo, ainda muito rudimentar, e esse computador tinha que ser aproveitado por vários funcionários e existia inclusivamente uma escala para poder aproveitar o computador o mais horas possível, para assim rentabilizar mais a única coisa que existia na altura.
enquanto funcionário e docente de informática na altura, que houve um pedido de apoio da parte do Serviço de Documentação por causa da informatização, que na altura a Biblioteca Nacional tinha disponibilizado um software que era o Mini Micro CDS ISIS, em que eles até disponibilizavam parte do catálogo que eles tinham feito, e deram-nos o programa e nós estamos a instalar e a importar o catálogo e depois a fazer novos lançamentos nessa aplicação. Esta apetência pela informatização era já uma ideia que vinha de há muito tempo na cabeça do diretor, do Dr. Hermínio Cardoso. E essa fase de transição foi trabalhosa, foi limitativa tanto para nós como para os utentes, mas eles perceberam das limitações que isso implica, não é? Uma mudança de instalações de uns pavilhões para umas instalações definitivas, não é? Nós organizámos um sistema em que na sala de leitura, por isso fechámos a sala de leitura, isto foi agosto, fizemos com as mesas 80 por 80 dos alunos, fizemos duas mesas enormes, juntámo-las, e a ideia foi ir tirando os livros do depósito por ordem, colocá-los na mesa e depois, com os miúdos do Instituto da Juventude e com o resto do pessoal, criarmos ali 3 grupos, um grupo que ia buscar os livros ao depósito e que alimentava a grande mesa, um outro grupo que começava a tirar os números de inventário, ir buscar os códigos de barras e, entretanto, apontava as cotas que eram necessárias e dava a um elemento que estava com a máquina de escrever à frente e que rapidamente colocava as cotas, enquanto que eles recolhiam os códigos de barras, as cotas estavam prontas, quando vinham ao local colavam os códigos de barras, colavam as cotas e avançavam para a frente, porque entretanto vinha um outro grupo atrás que plastificava. Em novembro, quando viemos para a Biblioteca Geral, em 16 de novembro de 92, portanto, também foi uma tarefa super difícil, não havia montacargas, não havia elevadores, tiveram que a empresa que foi contratada carregar os livros às costas. Concluída a recepção, o que é que nós fazíamos? Eu e na altura o atual diretor, o Dr. Eloy, enquanto que os outros funcionários estavam a acabar de colocar os códigos de barras, as etiquetas nos livros que tiveram que vir de lá de baixo assim, sem este trabalho feito, nós os dois estávamos metíamos os maços de livros ou os montes de livros em cima dos carrinhos, colocávamos na prateleira, cortávamos os fios e estava tudo direito. Aquilo eram filas, parecia uma fábrica, onde o livro era de empacotado, o outro era o trabalho era, pronto, o CDU era escrito à máquina, as bolas da CDU, o outro colava e pronto, o trabalho foi feito. No dia 15, domingo, viemos para aqui todos, subimos pelas escadas de incêndio, que era o único sítio que nós tínhamos chave para poder entrar, e viemos etiquetar todo, todo o edifício, colocar as informações para que os utilizadores no dia seguinte, no dia 16 de novembro de 1992, pudessem entrar nesta nova biblioteca e se pudessem orientar.
Os utilizadores na antiga biblioteca não tinham acesso às estantes, mas quando chegaram aqui ficaram maravilhados, porque o ambiente era excepcional, tínhamos, portanto, o aquecimento, o local era amplo, portanto, fisicamente a biblioteca era lindíssima e continua a ser, e cada vez mais. A Universidade do Minho, penso que terá sido a primeira universidade a possuir no campus do Altar uma biblioteca de espaço de acesso livre. Quem como eu vinha habituado às bibliotecas ainda de meados do século XX, desde a Biblioteca da Universidade de Coimbra até à Biblioteca Nacional de Madrid, até à Biblioteca Nacional de Lisboa, hoje Nacional de Portugal, etc, etc, onde antes que se chegasse a um livro era uma peregrinação, mesmo com a boa vontade dos funcionários, encontrar uma biblioteca de acesso livre como a Biblioteca Central da Universidade do Minho foi uma espécie de milagre. O serviço de difusão da informação era baseado em pesquisas, eram duas bases de dados. A primeira, os Current Contents, que vinham em disquetes, de 15 em 15 dias vinham uma série de disquetes que eu tinha de pesquisar, mediante cada perfil de cada utilizador, e remeter depois a informação a cada utilizador. O envio dessa informação era feita por e-mail e muitas vezes em papel, para os professores que não tinham e-mail. Eu tinha de imprimir a informação e enviar por correio interno para cada um dos seus utilizadores. Tínhamos também muitos CDs com informação que se imprimia. Aquelas bases de dados CDs que tínhamos para imprimir informação de artigos. Eram umas torres grandes, cheias de CDs, e cada CD tinha um tema, não é? E nós tínhamos, consoante o tema, tínhamos que ver. O docente pedia um determinado artigo numa área de engenharia. Nós íamos ali procurar naquele tema, metíamos ao computador, víamos que estava ali o que o docente queria e imprimíamos. Começou um trabalho aqui com vários até alunos a desenvolver aplicações funcionais, nomeadamente uma gestão de empréstimo, uma gestão de aquisição de periódicos e também colocação do catálogo aqui em linha, digamos assim, com vários terminais para a consulta. Eu nunca tinha trabalhado com computador, nem tampouco percebia da informática. Foi o Dr. Armindo que me explicou, durante um dia, o procedimento do trabalho, eu filo. E começámos a mudar os hábitos e foi um bocado complicado porque ninguém queria, eu fui um bocado a cobaia, mas foi coisa, pronto, era meter os utentes um a um, meter os empréstimos um a um, foi um trabalho muito cansativo, mas ao mesmo tempo gratificante. É a questão de todo um trabalho que estamos a falar de da equipa do SEDUM, todo o pessoal que era a primeira vez que estavam a ver a informática à frente e os computadores, ou seja, não era só o trabalho de informática em si, mas toda uma formação de base para capacitar as pessoas a serem utilizadores da questão.
parte da rede que foi instalada tinha dois objetivos iniciais. Uma parte era ligar ao centro informático onde estavam os servidores com os catálogos, mas também permitiria o acesso à internet, que na altura estávamos nos inícios. Depois houve um trabalho desenvolvido já pelo SEDUM, pelo pessoal do SEDUM, que é a interligação a outras bases de dados de bibliotecas, usando essa infraestrutura. A mudança aqui para a biblioteca, para a nova biblioteca e para novas instalações, permitiu também reforçar a informatização, digamos, a vertente informática dos serviços de documentação. Já no ano seguinte, em 93, penso eu, talvez na segunda metade de 93, foi também possível criar, digamos, uma rede aqui e disponibilizar o catálogo em rede aqui nos postos de pesquisa da biblioteca, portanto, estando o catálogo num servidor do Centro de Informática e tendo daqui terminais, portanto, sem termos que estar a montar cópias do catálogo, portanto, possibilitando o acesso do catálogo em linha e em rede. E, aliás, esses terminais e essa rede foi o que permitiu depois começarmos também a desenvolver serviços e digamos, de acesso à internet também, portanto, e os serviços de documentação também acabaram por ser, isso já em 94 e 95, pioneiros na disponibilização de serviços, da criação das suas próprias páginas web na internet. As condições de trabalho são totalmente diferentes. Há cabinas dentro das salas, fora das salas, há salas de estudo que são adaptadas, não é? Hoje, com os meios informáticos mais avançados, há várias salas de leituras em vários andares que têm cabinas, que têm as condições ótimas para ligar computadores. E sobretudo com um horário de trabalho que, apesar dos constrangimentos, digamos, materiais e humanos, permitem à biblioteca funcionar até à meia-noite. Eu tenho hoje o privilégio de dirigir a Biblioteca Geral e os serviços de documentação ao fim destes 25 anos e de ter continuado, de facto, uma obra que é uma obra e um legado e um património do serviço de documentação, que é, de facto, um património e um legado de excelência, digamos, daqueles que ajudaram a criar os serviços de documentação e esta Biblioteca Geral e, obviamente, em primeiro lugar, o Dr. Armindo Cardoso, que foi, de facto, o grande obreiro da afirmação dos serviços de documentação como um serviço de excelência, um serviço inovador, sempre aberto, sempre muito na frente daquilo que eram inovações tecnológicas e também da criação desta Biblioteca Geral, uma biblioteca, digamos, atualizada, de acordo com os padrões do seu tempo, nos anos 90, uma biblioteca aberta, com acesso direto aos livros, com serviços multimédia, com pesquisas, rapidamente com acesso à internet, etc. E eu tive o privilégio de nos últimos anos, continuar esse legado. Algumas das coisas que foram características e que, de facto, levaram esta biblioteca e estes serviços a atingirem um nível que hoje tem. Porque é que tem este nível? Tem porque tem uma base de sustentação, tem uns alicerces extraordinariamente fortes e para isso contribuiu o nosso saudoso Armindo Cardoso, que de facto foi o visionário e o pai dos serviços de documentação na Universidade do Minho. Creio que a Universidade do Minho tem na Biblioteca Central do campus de Gualtar e no seu serviço de documentação aquilo que eu considero ser uma das joias do património da Universidade do Minho.